Uma dúvida frequente sempre foi, paciente oncológico pode fazer drenagem linfática? Sim, com certeza sim. Antigamente não se fazia porque existia um mito ou um receio de que durante a drenagem a gente pudesse deslocar algum pedaço do tumor e esse tumor fazer uma metástase à distância. Já houveram inúmeros estudos comprovando de que isso não se comprova, né? Não determina. Porque o que vai determinar um paciente ter ou não uma metástase, sim, é o estadiamento dele no momento do diagnóstico. Em que momento está esse tumor? Ele já está avançado ou não? E não a drenagem não vai conseguir deslocar isso como antes se acreditava como um trombo, que pode ser deslocado pela circulação sanguínea, né? É diferente. Então, o paciente com câncer, ele pode sim fazer a drenagem. Inclusive, o protocolo para o linfedema é a drenagem linfática manual, não é a que é feita por aparelhos. Então, a drenagem vai auxiliar, então, com que a gente drene esse líquido excedente, que pode estar no braço, pode estar na face, pode estar no membro inferior, nas pernas, para que ele escoa, né, que ele vá para o outro lado e o resto do organismo absorva esse líquido que está em excesso naquele membro. Então a drenagem linfática sim, ela é super indicada para os pacientes oncológicos, principalmente na vigência de um linfedema. A drenagem linfática manual, né, essa que a gente não usa aparelhos, eu não uso creme. A gente, por exemplo, se eu usar o creme, ele vai deslizar um pouquinho mais na minha mão, né? Eu não quero que ela deslize. Como eu quero que a gente atinja coletor, que a gente atinja um pouco a circulação linfática um pouquinho mais profunda, então eu não vou usar creme e eu vou quanto o tecido dessa paciente permite que eu mexa. Tá vendo que meus dedos mexem aqui, ó? Então eu vou manipulando e com isso eu vou fazendo esse movimento de vácuo e com isso eu consigo drenar esse líquido que está em excesso no membro. Então a gente não usa creme, não usa força, né? Em nenhum momento se usa força, porque não pode ficar roxo. No momento que eu fico roxo, eu estou lesionando a circulação sanguínea. E se eu lesionei a circulação sanguínea, possivelmente eu também estou lesionando a circulação linfática, que é mais sensível que a circulação sanguínea. A circulação linfática, ela anda junto com a circulação sanguínea, né? A circulação sanguínea é mais comum da gente ver, né? Que é onde passa o sangue. A circulação linfática é onde passa a linfa, que é um concentrado de proteínas. E aí, então, nessa circulação que fica junto, acontece, então, o linfedema. Então, assim, a circulação linfática, ela é composta pelos vasos linfáticos e pelos linfonodos. O que são os linfonodos? Eles ficam concentrados nas axilas, maior concentração aqui em cima, no pescoço e nas nossas inguinais. Quando se faz uma cirurgia para remoção de um tumor, muitas vezes se tem que remover também essa cadeia linfática. Tirando, por exemplo, os linfonodos, eu vou dar o exemplo da mama, se tira os linfonodos axilares, o que a gente chama de esvaziamento axilar ou linfadenectomia axilar, a gente tirou os linfonodos, ou seja, que ele faz parte de uma defesa do meu organismo. Quando eu me machuco, uma mordida de um mosquito, por algum motivo, acontece uma produção em excesso dessa minha linfa aqui, eu não tenho mais os meus linfonodos para fazer aquela sucção, para ele puxar esse líquido e drenar, né? Os meus linfonodos vão auxiliar nessa drenagem. Como eu não tenho mais os linfonodos, o que acontece? Essa estase do líquido, ele fica parado aqui e não se movimenta. Para isso eu preciso de um auxílio externo, que é a drenagem linfática. Então a drenagem, eu vou lá manualmente, vou auxiliar que esse líquido vá então para o outro lado, para onde eu tenho meus linfonodos preservados, vou para outra inguinal lá embaixo, onde eu também tenho meus linfonodos preservados. A gente pode fazer um comparativo aqui nessa sala. Digamos que eu tenha 2 ralos e eu tenho uma vazão, tá? Eu tenho uma torneira aberta. Começa a inundar essa sala e eu fecho um ralo, ou seja, eu tiro esse linfonodo dali, esvazio esse linfonodo, fecho aquele ralo
e aí começa a encher de água essa sala. O que eu vou precisar? De alguém que me ajude, então vou ter que abrir um furinho do outro lado para que dê vazão para esse líquido, porque esse líquido vai começar a acumular dentro dessa sala. E é mais ou menos assim que acontece no nosso organismo.